Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias de Guerra. Meu nome é Marcelo. Hoje irei ler um artigo que o jornal Gazeta do Povo postou. Este artigo tem o título de Biden incorpora Neville Chamberlain enquanto Putin ameaça a Ucrânia. Um título bem forte, não acham? Lembrando que vou deixar o link da matéria no comentário fixado deste vídeo, ok? Então, vamos lá? Nenhum líder americano, com as suas faculdades mentais em dia, pressionaria a Ucrânia para permitir que a Rússia tomasse parte de seu território de forma não convencional, em troca da promessa de Moscou de não conquistar por meio de uma invasão convencional. Joe Biden não é esse tipo de líder. Se a Ucrânia simplesmente fazer mais concessões territoriais aos testes de ferro armados da Rússia na conturbada região de Donbass, e se Vladimir Putin fizer a promessa fácil de, em troca, não promover uma invasão com seu próprio exército, Biden consideraria isso um acordo justo. A ideia traça paralelos assustadores entre Biden, que se imagina um historiador da política externa e um dos líderes mais fracos do século passado, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain. Poucos dias antes do início da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1939, Chamberlain pensou que podia convencer Adolf Hitler a não invadir a Polônia. Hitler acusou a Polônia de violar acordos sobre o direito à cidade livre de Danzig e da população minoritária de alemães étnicos da Polônia e prometeu autodefesa contra os poloneses. Hoje, Putin acusa a Ucrânia de violar o acordo de Minsk, que impôs um cessar-fogo em Donbass, prometendo defender a minoria russa na região, enquanto afirma que suas manobras militares são puramente defensivas. O raciocínio que Chamberlain apresentou a Hitler um dia antes do pacto de Führer com Stalin soa quase como o raciocínio que Biden propõe a Putin mais de 8 décadas depois. Se tal trégua pudesse ter sido arranjada, então, ao final daquele período durante o qual medidas poderiam ter sido tomadas para analisar e lidar com as reclamações feitas por qualquer uma das partes, quanto ao tratamento de minorias, era razoável esperar que condições adequadas poderiam ter sido estabelecidas para negociações diretas entre a Alemanha e a Polônia sobre as questões entre os dois países, com a ajuda de um intermediário neutro, se ambas as partes tivessem achado que seria útil, coisa que não aconteceu. A comparação não é exagero. O almirante Tony Radakin, chefe do Estado-Maior da Defesa Britânica, alerta que uma invasão russa da Ucrânia poderia levar a implicações de segurança mais amplas para a OTAN, semelhantes às da invasão de Hitler na Polônia em 1939. A Rússia violou um acordo de 1993 de não reivindicar território ucraniano, um acordo intermediado pela administração Clinton, com total apoio de Biden como membro sênior do Comitê de Relações Exteriores do Senado, pelo qual a Ucrânia foi persuadida a entregar seu arsenal nuclear da era soviética unilateralmente à Rússia. Em troca, os Estados Unidos e os países da OTAN garantiram a integridade da Ucrânia. A invasão e anexação da Crimeia por Putin em 2014 sua ocupação das áreas separatistas de Luhansk e Donetsk em Donbass quebraram as promessas de 1993. Biden foi neto diante de Putin desde que se tornou presidente. Ele comprometeu toda a vantagem que a administração Trump tinha construído contra Moscou. Isso inclui atender a demanda de Putin por uma renovação incondicional do Tratado de Redução de Armas Estratégicas, sem nenhum controle sobre armas nucleares táticas e a modernização nuclear russa. E suspender as sanções que Trump poderiam ter interrompido o valioso gasoduto Nord Stream 2 de Putin entre a Rússia e a Alemanha. Biden se opôs a todos os grandes esforços para deter a Rússia desde a escala das armas do governo Reagan na década de 1980. Reagan compreendeu o valor do petróleo como uma arma. Ele elaborou com os sauditas para reduzir o preço do petróleo para $7 a $9 o barril entre 1996, para arruinar a economia soviética. Ele criticou duramente o esforço soviético de criar um gasoduto até a Europa Ocidental, dizendo em 1982 que isso tornaria a Europa vulnerável ao soviético. Biden se opôs à estratégia de Reagan para derrotar a União Soviética e o Partido Comunista. Hoje, com seu extremismo climático e o fechamento do oleoduto de Keystone XL na América do Norte, Biden ajudou Putin, contribuindo para o aumento no preço do petróleo e do gás. Putin saiu da teleconferência dessa semana com Biden, parecendo ser o vencedor. Biden balbuciou impotentes ameaças de sanções se a Rússia invadir a Ucrânia.
uma versão renovada das sanções da era Obama que aproximaram a China e a Rússia. Biden disse que não tem plano de reforçar as tropas dos Estados Unidos da América ao longo do flanco oriental da OTAN ou de vender equipamento militar de defesa para a Ucrânia antes da invasão russa. Chamberlain mostrou sua irresponsabilidade em relação ao Hitler ao entregar a Tchecoslováquia aos nazistas na Conferência de Munique, um ano antes da guerra. Biden é ainda mais frouxo. A Rússia considera um avanço com 175 mil soldados contra a Ucrânia em várias direções, de acordo com um documento de inteligência dos Estados Unidos da América obtido por Washington Post, um jornal americano. A inteligência ucraniana informou que os russos transportam suprimentos de armas, combustível, equipamentos de guerras, eletrônicos e drones para o leste da Ucrânia no mês passado. O contingente militar regular russo chegou para reforçar as forças de inteligência, reconhecimento e engenharia militar, já localizadas nas repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, apoiadas pela Rússia. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, a Rússia usou propaganda para esconder a presença de suas forças dentro das fronteiras da Ucrânia. A Rússia conduziu operações semelhantes na Abcásia e na Ossétia do Sul, regiões da Geórgia ocupadas por suas tropas após o colapso da União Soviética, antes da invasão do país em 2008. As forças russas apoiaram os separatistas nesse território para reivindicar soberania, como Moscou está fazendo hoje em Donbass. A Ucrânia estima que 94 mil soldados russos foram enviados para sua faixa de fronteira. Um vídeo apareceu online em 3 de dezembro, supostamente mostrando equipamento pesado russo sendo transportado por trem para perto da fronteira com a Ucrânia. A Rússia controla 2 linhas ferroviárias ao longo da fronteira oriental ucraniana, que usa para enviar suprimentos militares. Equipamentos russos de remoção de minas também foram elencados entre os ativos que os russos levaram para enfrentar os campos de minas defensivos ucranianos. Outro vídeo mostra mísseis antiaéreos Buk russos sendo levados para a fronteira com a Ucrânia. Outro relatório de 5 de dezembro mostrou a movimentação de tropas russas em veículos blindados na Crimeia ocupada, perto da fronteira com a Ucrânia continental. Ele apareceu em um canal de Telegram da milícia Novossaria. Nova Rússia é o nome usado pelos nacionalistas russos, datado da época de Catarina Grande, para descrever a região do Mar Negro da Ucrânia. Caças russos interceptaram caças da OTAN no Mar Negro na última quarta-feira, e frotas da OTAN e da Rússia no Mar Negro realizaram exercícios simulando ataque entre si. Abre aspas. As tripulações de aeronaves realizaram bombardeios contra um campo de alvo, para de foguetes contra alvos, costeiros e navais e atividades de treinamento de combate, de perseguição e rastreamento de submarinos inimigos, e navios de superfície no Mar Negro durante seu treinamento de combate. Fecha aspas. Informou a frota russa do Mar Negro em um comunicado publicado pela agência de notícia TASS. Um relatório publicado no Twitter pelo ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt, que atualmente é co-presidente do Conselho Europeu de Relações Exteriores, sugeriu que a Rússia pode invadir a Ucrânia em 4 direções. Numa época em que os Estados Unidos e o Ocidente precisam de um Churchill, temos um Chamberlain. Bom, esse documento foi publicado primeiramente em inglês, a Gazeta do Povo apenas traduziu ele, com autorização, óbvio, e eu não sei se eles fizeram alguma alteração, porque eu não tive acesso ao documento original, ou se eles apenas traduziram ele. Entretanto, eu gostaria de acrescentar alguma coisa aqui. Eles, de fato, foram bem duros com o Putin, e bem duros mesmo, e com o Biden também, né? Chamaram o Biden de frouxo e compararam ele a Chamberlain. Chamberlain ignorou tudo que o fascismo tinha de ruim, tudo que o nazismo tinha de ruim, e ele achou que tinha como dialogar com o inimigo. Ele achava que o inimigo era frouxo, sendo que o frouxo na verdade era ele. Ele não queria entrar em uma guerra, ele pensava que os outros também não queriam entrar numa guerra, porque ele pensava que todo mundo pensava que ele era um país grande, porque ele foi grande no passado, no caso da Inglaterra. É a mesma coisa dos Estados Unidos da América hoje. Os Estados Unidos da América hoje não tem capacidade militar para uma guerra convencional. E moderna, pode até ter, mas nem tanto assim também não. Até porque a Rússia é aliada do Irã, da China, Coreia do Norte e alguns outros países ali do Oriente Médio e da Ásia Central. Então, não é pouca bosta, como dizem por aí. É uma coisa bem complicada, pessoal, essa questão. E se a Rússia invadir a Ucrânia, nada vai acontecer. É absolutamente nada. O povo ucraniano vai ser subjugado pela Rússia. Assim como já foi, na verdade, né? A Geórgia também, em 2008, e o que eu digo é que a União Soviética acabou. Na teoria, porque em prática não acabou. Putin é um expansionista,
é um ditador da época soviética. Ele era agente secreto, não podemos esquecer disso. O cara era um burocrático. E não só burocrático, agente de campo, talvez, é uma hipótese, mas alguns dizem que sim, outros dizem que não, dependendo da fonte. Então a gente tem que lembrar disso, que temos no poder da Rússia um ex-membro da cúpula do governo soviético. Então é algo que a gente tem que ter em mente. O cara ele tem um pensamento mesmo que moderno, nem um pouco moderno. Ele é um conservador, de certa maneira, olhando por um ângulo. Entretanto, ele é um extremista soviético, observando por outro lado. Não é de esquerda, eu disse soviético. Por quê? Porque muitas pessoas de esquerda não gostam dele. Mas a esquerda atual. Agora, a velha esquerda, na época da União Soviética, na época de Stalin, ama o Putin. PCO, Partido da Causa Operária, ama Putin. Agora, partidinhos modernos, progressistas, odeiam Putin. Por quê? Porque Putin não gosta de LGBTs, Putin não dá liberdade pra imprensa. Mas tudo bem, o Lula também não vai dar liberdade pra imprensa e ninguém fala nada disso. Mas vamos lá, né? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Obrigado.